Olha, minha gente, a gente fala agora sobre cibersegurança, porque um relatório da CrowdStrike, uma empresa de segurança cibernética, aponta que os serviços financeiros foram o quarto setor mais visado nesses ataques online. Globalmente, as instituições financeiras sofreram 43% mais ataques coordenados por humanos em 2025 do que 2 anos antes. E quem explica mais sobre esse cenário para o setor financeiro e os cuidados que as empresas devem ter é Jefferson Profeta, vice-presidente da CrowdStrike para a América do Sul. Jefferson, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Obrigado pelo convite, Victor. Jefferson, é um cenário bastante preocupante. Eu queria entender a estrutura do nosso setor financeiro. A gente fala muito sobre a questão de segurança, sobre a solidez do sistema financeiro nacional. E eu queria entender exatamente esses aspectos. A gente tem uma diferença muito significativa do índice de sucesso desses bandidos que tentam acessar dados e, evidentemente, recursos financeiros, tanto nas instituições financeiras tradicionais, bancos, em comparação com as fintechs. Eu queria entender um pouquinho desse cenário. Acho que a primeira coisa que a gente precisa pontuar, Victor, é que o Brasil ele está no centro de uma digitalização financeira muito grande, diferente de outras geografias. O Brasil tem um sistema financeiro muito conectado, que gera muito volume, que traz o poder de bancarização para as empresas de forma bastante agressiva, tanto das fintechs ou dos bancos já bem estabelecidos. Isso faz com que a superfície de ataque seja muito grande e, consequentemente, a gente se torne um alvo muito atraente para os atacantes cibernéticos utilizarem esse meio para poder fazer fraudes, fazer os ataques cibernéticos, porque a quantidade, o volume que a gente tem de transações financeiras no Brasil é algo ímpar em todo o mundo, né? Então, sem dúvida alguma, a gente tem um ambiente bastante atraente para esses atacantes pela quantidade de transações que a gente faz e pela digitalização do setor financeiro brasileiro. E como eu perguntei, Jefferson, tem alguma diferença entre as instituições bancárias tradicionais e, eventualmente, um dinheiro que está depositado numa fintech? Eu acho que de forma geral o Banco Central e as entidades regulamentadoras elas têm um cuidado bastante grande em como fazer com que essas empresas entrem nessa digitalização. A gente observa que todo mundo, Victor, que está conectado no sistema financeiro é um alvo em potencial. A gente percebeu que os varejos, por exemplo, se conectaram, criaram seus bancos, se digitalizaram, estão conectados no sistema financeiro nacional. Então, todo mundo é um alvo. A gente vê ataques de volume em todos os lugares. Não tem uma distinção específica, mas é lógico que os atacantes vão querer entrar nas instituições que têm um volume maior, né? Seja para atacar o consumidor daquela instituição ou a própria instituição em si, mas todo mundo, de forma geral, é um alvo. E o setor financeiro, historicamente, vem sofrendo, Victor, desde o começo, porque se digitalizou muito antes, né? Nos anos 90 a gente já via a utilização dos bancos digitais, isso vem crescendo, especialmente agora com a bancarização de novas pessoas, com a utilização do Pix, com a utilização de novas ferramentas. Então todo mundo é alvo no final do dia e os consumidores têm que estar sempre alertos, assim como as empresas têm que estar com uma atenção especialmente nessa nova revolução industrial que a gente está vivendo agora de inteligência artificial. Jefferson, você cita a inteligência artificial, vou querer me aprofundar um pouquinho nessa discussão, mas um dado do levantamento de vocês me chama bastante a atenção, dizendo que 75% das intrusões são de criminosos comuns. 25% de atores patrocinados por estados. Eu queria entender exatamente essa premência de participação de estados, evidentemente, em golpes financeiros. Uhum. A gente vê uma dicotomia, e isso depende muito do estado que a gente está falando, Victor, mas a China, por exemplo, ele está numa escalada global de se tornar uma hegemonia local e, ultimamente, uma hegemonia mundial. E isso faz com que eles tenham uma presença muito grande no universo digital, especialmente para capturar informações, né? Um posicionamento melhorado, entender quais são os contratos que estão sendo celebrado entre as empresas, entre os governos. Então, a China tem essa presença muito forte em coleta de informação já há muitos anos. A gente tem vários incidentes que relatam atores chineses que são patrocinados pelo Estado chinês nessa coleta de informação. Se a gente mudar para a Coreia do Norte, por exemplo, talvez seja um dos países que mais tem sanções a nível mundial, eles usam o meio digital
especialmente o meio cibernético, para poder conseguir capitalizar, para poder gerar dinheiro para o governo, para conseguir como um meio de gerar receita a utilização do meio cibernético. E isso faz com que eles também tenham operações intrusivas em algumas... a gente observou várias campanhas ao longo dos últimos anos, onde a Coreia do Norte, com a sua operação debaixo do sistema militar, onde ela faz operações intrusivas para monetizar, né? Então, eles usam o meio digital como uma forma de gerar dinheiro para o regime. É absolutamente assustador esse dado que vocês trazem, Jefferson. Um levantamento mostrando, né, que a Coreia do Norte roubou mais de 2 bilhões de dólares em criptoativos no ano passado. Eu perguntei, falei que queria me aprofundar um pouquinho na discussão sobre a IA. Eu queria entender se, evidentemente, a IA pode ser usada para o bem e para o mal. Eu queria entender se ela tem sido mais eficaz para atacar ou para proteger os ativos financeiros. Perfeito. Do mesmo jeito que a gente, como sociedade, está se digitalizando através da inteligência artificial, Victor, os atacantes também não estão ficando para trás, né? E há atrás, acho que 2 temas importantes para se pontuar aqui. O primeiro é encurtar a distância entre uma pessoa convencional, um atacante convencional, um grupo cibernético convencional de executar um ataque de grande escala. A IA encurtou essa distância técnica, esse conhecimento, essa capacidade de coletar informação em volume, processar essa informação e usar isso como um armamento contra as empresas para executar ataques. Então, eles estão, assim como a gente está usando no dia a dia, os consumidores estão usando no dia a dia a inteligência artificial, os atacantes também estão se aproveitando da inteligência artificial para executar ataques melhores, mais rápidos. A gente vê, por exemplo, o tempo de quebra médio é de 29 minutos. E o tempo mais rápido que a gente observou nos últimos 12 meses foi de 27 segundos. Essa é a comprovação que os incidentes estão acontecendo em velocidade de máquina e não mais nas velocidades tradicionais. E isso mostra para a gente que os atacantes estão cada vez mais utilizando a inteligência artificial ao favor deles. Do outro lado, a gente também tem as empresas utilizando, cada vez mais adotando inteligência artificial, né, como a sua jornada digital, e isso também gera um problema, assim como como toda a revolução que a gente viu no mundo inteiro acontecendo, ela traz grandes vantagens e também traz bastante riscos, né? Talvez o pessoal que está ouvindo a gente aqui agora, Victor, já se deparou em fazer uma pergunta para um modelo de inteligência artificial ou pedir para ele fazer uma atividade específica e ele trazer um contexto que você não perguntou naquele chat específico, né? Isso mostra que a IA tem contexto sobre o que você anda perguntando ou o que você anda fazendo com ela, né? Nas empresas isso não é diferente. Então, cuidado com que tipo de dado a gente está mandando para a inteligência artificial, porque ela também abre a superfície de ataques que os atacantes vão necessariamente usar para explorar essas empresas. Jefferson, você menciona esse uso de ferramentas digitais para acessar esses recursos, né? Roubar esses recursos. 27 segundos, absolutamente impressionante, mas esse levantamento de vocês mostra que as intrusões interativas, chamadas de hands-on keyboard, cresceram 43% de forma global e 48% na América do Norte. Queria entender o que muda na prática quando o invasor opera manualmente essa invasão e entender também se tem uma correlação direta com o uso dessas ferramentas de IA para fazer esses acessos indevidos. Isso mostra para a gente, Victor, que a operação ela é numa grande porção dela autônoma. Então, ela executa através dos agentes de IA 24/7. Então, as intrusões hoje em dia elas não são mais de commodity. A gente tem inteligência artificial do lado do atacante executando, tentando ultrapassar as barreiras que as empresas colocam 24/7. Né? Eles não estão descansando hoje, porque hoje é uma ponte de feriado. E isso também mostra o poderio da velocidade. A gente observa que a grande massiva maioria dos incidentes, do outro lado, a gente tem essa interatividade do atacante. Então, a gente não está lidando mais com malware de commodity. O famoso vírus de computador, ele existe ainda, a gente precisa se proteger dele, mas ele não é essencialmente o que as empresas estão enfrentando no dia a dia. No dia a dia, a gente está enfrentando operadores que estão utilizando inteligência artificial para tentar ultrapassar as barreiras de segurança que as empresas colocam. E quando ela encontra um erro ou um problema, ou ela é bloqueada pelo ferramental
de cibersegurança, esse atacante ou essa inteligência artificial, ela está tentando ultrapassar essas barreiras. Então, ela está interagindo, né? Isso que a gente chama de incidentes com mão no teclado, porque do outro lado tem alguém operacionalizando. Uma coisa que chamou muita atenção nesse relatório, ô Victor, é que a massiva maioria desses incidentes de grande porte, em uma porcentagem muito grande desse incidente, o humano só estava operando como observador, né? Ele estava só auditando o que a inteligência artificial estava fazendo. Do outro lado, o que a empresa recebe é uma enxurrada de ataques que são muito dinâmicos. A gente não está falando de ataques de commodity, e ela precisa ter uma operação tão boa quanto e se armar também com a inteligência artificial para conseguir se defender desse volume. Assustador, Jefferson. Conversei com Jefferson Profeta, vice-presidente da CrowdStrike aqui na América do Sul. Muito obrigado pela sua disponibilidade de conversar com a gente. Obrigado, Vitor.